Vocês já, vocês chegaram a participar do ano passado, não? Eu não. Não, né? consegui. Tá. Não, primeira vez. Primeira vez também? Então, eu estou retomando. A gente fez ano passado esse estudo sobre desenvolvimento mediúnico, né? Foi um apanhado que eu fiz, né, desses meus quase 30 anos aí de praticante de Umbanda e uma vida inteira de vida dentro do terreiro, né? Por conta da minha mãe e tal. E eu coloquei tudo isso resolvi colocar tudo isso no papel, escrever, né, e tentar organizar essas coisas que eu fui aprendendo com o tempo, que eu fui lendo, que eu fui vendo, que eu fui perguntando, né, estudando, e acabou que o que era para virar um trabalhinho de 20 páginas virou um livro de 60 e tantas páginas. Né? E eu estou organizando isso aí para ver se eu consigo fazer esse livro para esse ano agora. Já está diagramado tudo, já tem... É um livreto, né? 60 e poucas páginas, é um livreto, não é um livro muito... Não é um livro muito grosso, mas já estou preparando, de repente, uma segunda edição. Aí eu fiz um resumo desse livro para fazer um estudo, que a princípio era para mim. Só que eu conversando com umas pessoas e tal, com minha mãe de santo e tudo mais, ela falou, por que você não começa a fazer uns estudos e tal? Ela é do Rio, né? E minha casa é de Santana, no Rio. E ela, por que você não começa a fazer uns estudos, né? Fala na internet e tal. Eu não tenho muito jeito para isso, mas estou aprendendo. Eu sou velho, eu sou nascido nos anos 80, nasci antes da internet, a gente tem dificuldade de lidar com essa internet. Mas aí eu fiz um resumo desse livro e resolvi passar para as pessoas, né? Compartilhar, porque eu acho que a melhor forma da gente aprender, de eu mesmo aprender, é compartilhando, né? Compartilhando ideia, dividindo com as pessoas, né? Um pouco do que eu aprendi até hoje e aprendendo com as pessoas o que elas também aprenderam nas suas vivências, no seu dia a dia. E tem chegado muita gente nova, assim, nova de religião, né? Que chega há pouco tempo de religião. Você já tem bastante tempo de religião, Felipe? Eu tenho, hein? Já estou alguns anos aí na pegada. Ah, bacana. Eu Você, passei Daniela? por algumas vertentes também e estou sempre querendo ressignificar, né? Ah, é bom, né, cara? Porque a Umbanda, ela não é... Como é que eu vou dizer? A Umbanda não está parada, né, cara? Desses meus 30 anos aí de Umbanda, cara, eu já vi a Umbanda mudar tantas vezes as ideias, como é que eu vou dizer? As necessidades das pessoas, da própria religião foram mudando, né? Foram se adequando ao tempo. Né? Você vê que para cada tempo, a cada época que a gente viveu aí, tem uma Umbanda diferente que vai se adequando às pessoas, ao pensamento daquela época, e eu acho que isso é natural, é um processo natural de tudo, né, na vida. E você, Daniela, já tem bastante tempo de religião? Então, eu faz uns 5, 6 meses, né, que eu comecei a frequentar, não tinha, assim, conhecimento nenhum, né, sempre fui evangélica, fui de uma denominação... Eu adoro, de convertido, eu adoro. Gente, então, eu sempre fui muito questionadora, assim, e tinha coisas que eu perguntava e as pessoas me falavam assim, mas para que você quer saber isso? Não precisa, nem tudo precisa saber. Já ouvi muito isso. Eu quero saber por que está acontecendo isso, né? E um dia eu comecei a me perguntar, me questionar. Mas quem que perguntou para mim o que eu vim fazer aqui? Né? E assim, vários acontecimentos na minha vida me fizeram questionar e me fizeram sentir que eu tinha vindo fazer alguma coisa aqui. Né? Aquela ânsia de, não, eu vim fazer alguma coisa aqui, eu quero saber o que eu vim fazer aqui, porque eu sempre sonhei muito, eu sempre escrevi muitas coisas, e eu sempre, assim, tipo, eu não fui uma criança, assim, eu sempre tive uma maturidade diferente,
Então, eu sempre tive pensamentos mais adultos em questão de religiosidade, assim, e um dia um acontecimento fez eu querer conhecer um terreiro, Uhum. né? E eu fui conhecer, e a E partir você desse ainda era momento da igreja quando foi conhecer o terreiro? eu frequentava muito pouco, né? Aham. E fui conhecer esse terreiro, né? E parecia que eu já tinha estado lá, parecia que eu já tinha ido naquele lugar, e foi tão familiar assim tudo. Uhum. Eu me senti assim como se eu já estivesse estado naquele lugar, assim, e a partir desse momento eu não parei mais. Estou indo como consulente, no momento Ah, assim, tem uma fila de espera para estudo, sei. mas eu me considero assim com um pouco de mediunidade, assim, principalmente com sonhos, Aham. né? E eu, assim, ouvindo você falar, né, de começar esses estudos, assim, eu me interessei muito. Bacana, bacana. Que eu puder te ajudar aí, só me chamar que a gente Ah, pode conversar. E isso que você estava falando, essa resposta, por incrível que pareça, é uma resposta muito comum. Eu ouvi muito essa resposta. Ah, ninguém precisa saber disso, não. Você não precisa saber disso, não. Vai aí, vai fazendo aí. E eu acho que você está indo no caminho certo, porque também eu sempre fui assim. Eu nunca fui conformado e nunca aceitei assim, não, peraí, tem que ter uma resposta, tem que ter uma razão, tem que tem que saber ter o um porquê das fundamento. É coisas. claro, é claro. Mas é isso aí mesmo, você está certo. Buscar informação, quiser umas dicas de livro aí também. Sim, ótimo. Eu comecei com os livros dos espíritos, né? Sei. Eu já tinha, assim, um pouquinho de conhecimento da doutrina espírita, assim, Uhum. frequentei algum momento da vida, né? E lá também eu obtive bastante respostas, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e eu sempre gostei de rituais, eu sempre fui Uhum. ligada muito com a natureza, assim. Eu não esqueço uma coisa que a minha mãe me conta desde quando ela estava grávida de mim, que ela teve um sonho, né? Eu até falo para minha mãe, mãe, você é médium, né? E ela não acredita, que ela falou que ela sonhou comigo do jeito que eu era quando eu era pequena, né? Legal. Antes de eu nascer, que eu estava numa cachoeira. E assim, cachoeira, mar, natureza, assim, é uma coisa assim que eu sinto eu tenho uma sensibilidade muito grande, assim, eu sempre tive, desde criança, Bacana. né? Eu gosto É isso aí. muito. O caminho é esse. E você, Paula, está há bastante tempo já na religião, não? Boa noite a todos. Desculpa que eu não quis interromper a menina, tá? Boa noite, Val. Tudo bom com você? Tudo. Fui aí hoje, você já tinha Boa fechado noite. a loja. Ah, Boa E noite. aí, Paula, São você já está há Paulo. bastante tempo já, não? Você é de São Paulo também, né? Sou de São Paulo. Eu estou há mais ou menos uns 10 anos na religião. Uhum. Estou buscando fontes de conhecimento, estou estudando mais, apesar de já trabalhar. Enfim, para poder seguir o caminho. É isso, é por aí mesmo, porque é infindável. Estudar sobre Umbanda é infinito. Só um comentário, né? Vale. Eu fiz uma firmeza para o meu boiadeiro há 1 hora atrás. Pedi para Aham, ele direcionar os caminhos que ele queria que eu seguisse sobre o que estudar, lugares, aham. enfim. Eu nunca tinha visto o seu Instagram. Quando eu peguei o celular Bacana. e abri o Instagram, apareceu a propaganda. Maneiro. Legal. Você É vê, né? sobre isso. Chetruí. Então é isso. Vamos lá, vamos ao estudo. Eu vou gravar, tá, o estudo, porque depois eu posto no YouTube, para quem não conseguiu participar da live. Então, se vocês não quiserem aparecer na gravação, pode fechar a câmera aí, que tá tudo bem. Tá? Se quiser aparecer também, tá legal. Mas eu costumo avisar, né? Porque tem gente que não gosta de aparecer, ainda mais vai para o YouTube depois. Então, caso vocês não queiram ativar a câmera, não tem problema. Como que funciona o estudo? Né? Vou começar o estudo falando sobre os primeiros pontos. Hoje a gente vai começar, né, bem do início mesmo.
E depois, num certo momento, eu abro para fazer perguntas, tá? Para não perder a linha de raciocínio, entendeu? Então, eu vou até uma parte do estudo, daí eu abro para a gente trocar uma ideia, 10, 15 minutos para a gente conversar, e quem quiser fazer alguma pergunta pode fazer. Se quiser ir anotando durante o que eu for falando, se quiser ir anotando para perguntar depois, também pode ser, não tem problema. Mas aí depois eu vou retomar o estudo e no final eu abro de novo para pergunta, para a gente trocar uma ideia. Eu comecei a fazer assim porque para não perder o raciocínio, porque eu lia na primeira live eu li uma estrofezinha e a gente ficou a live toda conversando, só discutindo sobre só pelo o primeiro parágrafo, entendeu? Então a gente acabou perdendo a linha de raciocínio e eu não consegui concluir o estudo. Mas vamos lá. Eu costumo falar um pouco de mim, mas acho que já está lá no Instagram, quem quiser lá acompanhar lá no Instagram, tem uns posts lá que eu fiz falando da minha história, né, que eu já tenho uma vivência bem de bastante tempo aí de terreiro, né, desde criança, por conta da minha mãe, meu avô e tudo mais. Né, durante 5 anos, tive um projeto, uma ONG, chamava Projeto Batuque, né, que tinha a função de ligar terreiros. Isso era na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, né, quem não conhece aquela região de Saquarema, Cabo Frio ali. E o projeto abrangia 6 municípios na região dos Lagos, e era um projeto bem grande, bem legal, e todo ano a gente reunia todos os terreiros, eu tinha quase 200 terreiros cadastrados, quase 200 pais e mães de santo cadastrados, né, nesse projeto, e no final em novembro a gente juntava todo mundo num evento bem legal, numa praça pública, lá na cidade de Araruama, no Rio. Né? E nessa minha experiência, conhecendo essas quase 200 casas, eram 190 e tantos terreiros, né, entre Umbanda e Candomblé. E nessa minha experiência de visitar essas casas, conhecer os pais, as mães, cadastrar, a gente fazia cadastro, a gente fez um trabalho com a PUC do Rio de Janeiro, junto com a mãe Flávia Pinto, muita gente conhece ela é bem famosa aí na internet. Ela estava fazendo um projeto, chamava Projeto Griot, que estava fazendo um mapeamento de todos os terreiros no Rio de Janeiro. Né? Então, a gente contribuiu com a mãe Flávia e a PUC, né, nesse mapeamento dentro desses 6 municípios na região dos Lagos, que é uma região interiorana, né, do Rio de Janeiro. Então, nisso aí, já pela minha prática, né, porque ininterrupta, porque eu nunca parei de frequentar terreiro, e vendo, né, presenciando, conversando, trocando ideia com pessoas de outros terreiros que eu conhecia, eu fui aprendendo e vez ou outra eu ia anotando, eu ia escrevendo, eu ia guardando e consegui nesse tempo aprender bastante, não só da minha experiência, mas vivendo também, conversando e presenciando a experiência de outras pessoas. Então, esse estudo é baseado nisso, não só na minha experiência, né? Mesmo que seja uma experiência relativamente grande, eu estou há pelo menos uns 25 anos aí, trabalhando, por exemplo, com a mesma entidade, com o meu preto velho, né? Pai João de Benguela, com Tranca-Rua das Almas, veio um pouquinho depois, mas também devo estar já uns 20 anos trabalhando. Então, eu também, né, assim como a Daniela, sou muito questionador e sempre quis saber, sempre quis. Então, fui buscar informação e estou tentando trazer um pouco disso tudo para quem eu puder ajudar, né? Que eu não sei nem se seria uma ajuda, mas, na verdade, com quem eu puder partilhar essa minha experiência. Então, vamos lá. Eu acho que para a gente entender um pouco de desenvolvimento, a gente tem que começar falando de incorporação, né? Porque, basicamente, é o tipo de mediunidade mais comum, né, dentro da Umbanda, a incorporação. A incorporação, ela não é necessária,
Tem muita gente que acha que para ser da Umbanda, para ser de terreiro, você tem que incorporar. Eu já vi gente que desanima, que não quer fazer parte de terreiro. Não vou sair de terreiro, vou sair da Umbanda porque eu não incorporo. E não é assim, né? Existem muitas outras funções dentro do terreiro, existem muitas outras coisas para se fazer dentro do terreiro, além de incorporar. Existem muitas maneiras de ajudar as pessoas, né? Além de estar incorporado de uma entidade para atender, né? Para dar consulta e tal. Então, incorporar, né? A palavra incorporar, ela já te diz, ela já fala para a gente muito, o significado da palavra, ela já fala para a gente muito sobre o que é incorporar. Se a gente parar para ler o significado, numa dúvida, uma coisa que eu aprendi a fazer com o tempo, nas minhas dúvidas, eu aprendi antes, por exemplo, a incorporar. O que é incorporar? Eu não ia procurar, tipo, o que o fulano achava que é incorporar, ou que o ciclano tinha escrito sobre o que é incorporar. Eu ia procurar no dicionário. Eu ia entender qual era o sentido da palavra, por exemplo, incorporar. Entendeu? Então, se a gente... eu coloquei aqui o trecho do dicionário, mas vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Incorporar. Verbo transitivo direto e bitransitivo pronominal. Aí vamos lá, a definição da palavra. Integrar-se um elemento a um conjunto. Inserir-se, juntar-se, introduzir-se. Dar ou tomar corpo. Revestir-se de uma forma material, um espírito. Você vê que no próprio dicionário ele já traz uma definição. Ele dá uma definição, incorporar, como tipo, incorporar no sentido de empresa, que incorpora uma outra empresa, e ele dá uma definição também de incorporar espiritualmente falando, né? Que ele fala que dar ou tomar corpo, revestir-se de uma forma material. Ou seja, o dicionário é a única palavra do dicionário que ela coloca a visão do espírito. Incorporar no dicionário, ela dá uma definição do espírito, da visão do espírito. Dar ou tomar corpo. Quem dá ou toma o corpo, né? Nós somos o corpo, nós somos a matéria. Quem dá ou toma o corpo é o espírito, né? Revestir-se de uma forma material, ou seja, o espírito vem e se reveste na nossa forma material. Ele toma o nosso corpo, né? Toma é uma maneira de dizer, mas ele acho que é a melhor palavra para ser usada, ele toma o nosso corpo, né? E vem fazer o que ele precisa fazer, né? Muitas pessoas falam dessa questão de estar sobre a vibração da entidade, né? Da entidade acoplar. Muita gente, a gente vai falar sobre isso no momento, muita gente fala dessa questão do cavalo, né? Meu cavalo isso, meu cavalo aquilo. Muita gente liga isso como se fosse um acoplamento, né? Como se fosse aqui o nosso corpo, como se fosse o nosso corpo aqui, a entidade meio que, de alguma forma, ela estivesse montada, entre aspas, montada na gente, e não é o caso. E a própria palavra cavalo, ela não é cavalo do animal, né? Mas a gente vai ver isso mais à frente. Isso é uma palavra se eu não me engano, da língua Kikongo, cavalu, né? E as entidades africanas, quando incorporavam nos médios, eles falavam cavalo, e tem a ver com companheiro, né? Não é propriamente o animal, não é de forma nenhuma o animal cavalo. É essa relação de companheirismo entre o médium e a entidade. Para além de entender e praticar mediunidade de forma consciente, esse estudo propõe não somente o entendimento de determinados aspectos da Umbanda, mas tem o intuito principal de trazer uma reflexão sobre a religião. Né? Como praticante, ativista estudioso e, sobretudo, um observador atento do fenômeno religioso na Umbanda, percebo que a Umbanda está passando por um momento profundo de reflexão sobre as suas raízes e está se reconectando a ela de maneira gradativa. A gente tem visto muito isso, principalmente quem está ligado na internet, aí no Instagram, TikTok, está
está vendo que a Umbanda ela está passando uma fase de volta às raízes. Em determinado momento, lá pelos anos 90, né, a Umbanda ela começou esse caminho de volta às raízes lá do século XIX, né, lá onde começou, antes de Zélio, antes de Blavatsky, né, antes de Mato e Silva, antes de Léo de Souza, antes de Rubens Saraceni, né, que já é bem recente, anos 90, anos 2000, a Umbanda está tomando um novo caminho, voltando para a sua raiz africana, indígena e tal. Então, é comum a gente ver falar muito sobre isso e é um caminho natural, né? Porque naquela época precisava a Umbanda seguir um caminho diferente, um caminho que se diz hoje, né? É comum falar essa palavra, um caminho embranquecido, mas, na minha opinião, foi uma necessidade. Assim como houve lá atrás o sincretismo, né, de fazer o sincretismo do orixá com o santo católico, para poder existir, para se manter vivo, para manter o culto, eu acho que a Umbanda ela meio que foi se adequando, foi ficando meio kardecista, foi ficando meio espiritualista, foi ficando meio esotérica, para poder sobreviver. A minha visão é essa. Né? E hoje ela está tomando, hoje que a gente tem um pouco mais de liberdade, as pessoas estão entendendo um pouco mais o que é a Umbanda, né? Da onde ela veio, historicamente já está comprovado, né? Historicamente já tem registro, já tem diversas provas de que a Umbanda não começa em Zélio, né? Zélio ele começa uma vertente da Umbanda, né? Que era uma Umbanda espírita, né? Tanto que era o próprio nome já dizia, né? Espiritismo de linha, era chamado espiritismo de linha, ou espiritismo de Umbanda, lá para os anos, se eu não me engano, anos 30, começa a surgir esse nome Umbanda dentro dessa linha do Zélio, né? Mas o nome Umbanda ele já era utilizado bem antes, já vem da África. O nome tem um livro, Tales, o nome é em inglês, eu não vou lembrar agora. Depois vocês me cobram que eu boto no grupo, eu já botei uma vez lá. Tales alguma coisa, of Angola, que é um cara, um europeu, que ele é missionário protestante, e ele vai para Angola para estudar a língua, né, as línguas lá tradicionais da Angola, o Kikongo, o Bakongo, o Kimbundo, e ele vai estudar essas línguas. E no livro dele, que é de 1800 final do século XIX, 1800 e alguma coisa, ele já fala esse nome Umbanda como sendo basicamente o que a gente faz hoje dentro do terreiro. Eu vou postar hoje, ainda hoje eu reposto lá no grupo, vocês dão uma lida, é bem maneiro. Então, vamos voltar ao estudo. O conceito de desenvolvimento mediúnico na Umbanda é um processo contínuo e essencial de autoconhecimento, três bases para a gente se desenvolver mediunicamente bem dentro de um terreiro. 3 bases: autoconhecimento, aprendizado com os mais velhos, né, com quem está há mais tempo no terreiro, né, um pai com mãe de santo, pai pequeno, mãe pequena, e seja lá o nome que se dê, né, no lugar que vocês frequentam, né, buscar esse aprendizado com quem está lá há mais tempo, com quem conhece, com quem entende, com quem já fez, com quem já passou por certas coisas. Isso é muito importante. Esse é o segundo ponto principal para você se desenvolver mediunicamente dentro de um terreiro. E o aprimoramento da conexão entre nós, médiuns, né, e o plano espiritual. E como que a gente consegue fazer isso? A gente tem que se conectar com o plano espiritual, né?
E existem diversas formas. Por exemplo, a Paula estava falando agora que hoje ela acendeu uma vela, ela fez uma oração, provavelmente ela deve ter cantado para o boiadeiro dela, para que ele... Isso é uma maneira de se conectar. Né? Existem assentamentos, existem firmezas, existem várias maneiras de a gente se conectar. Mas uma maneira também muito importante de conexão é tentar entender a história daquele espírito, principalmente. Entendeu? Tentar entender quem é esse espírito, quem é esse seu boiadeiro. Entendeu? Esquecer esse lance que se falava muito no começo dos anos 2000, dos anos 90, principalmente Rubens Saraceni colocou muito essa ideia na cabeça das pessoas de estereótipo, né, de entidade estereotipada, que todas as entidades têm o mesmo padrão, todas as entidades, o caboclo é tudo igual, vem tudo, se o caboclo não pisa que nem caboclo não é caboclo, o caboclo tem que, o Exu tem que ser assim, assim, assado, o preto velho tem que ser assim, assim, assado, né? O preto velho tem que vir abaixadinho, tem que falar mansinho, tem que ser aquele senhorzinho, aquela senhorzinha boazinha e tal. Isso tira totalmente a personalidade da entidade. Se a gente parar para pensar que essa entidade, vou usar de novo como exemplo o boiadeiro da Paula, se a gente parar para pensar que esse boiadeiro, esse espírito, ele viveu aqui nessa terra, né? Ele viveu aqui no Brasil, ele teve uma história, ele teve família, ele teve amigos, ele trabalhou, entendeu? Tentar buscar essas informações com a própria entidade. Ou se a entidade, porque tem entidade que ela é mais reservada, que ela já não fala tanto, né, sobre como foi a vida dela, porque a Umbanda não é igual o espiritismo, né, o kardecismo, por exemplo, que, por exemplo, tem o Dr. Fritz, que você sabe quem foi o Dr. Fritz, você sabe quem foi Bezerra de Menezes, né? A Umbanda não, você não sabe quem foi o boiadeiro Zé do Laço, porque tem vários boiadeiros Zé do Laço. Mas aquele boiadeiro que vem dentro daquela falange, né, de nome boiadeiro de Zé do Laço, né, cada um desses espíritos teve a própria história, tem a sua própria experiência, tem a sua própria vivência. Entendeu? Então, de repente, se a entidade ela te dá essas informações, né, o ideal é o quê? Você tentar entender o contexto histórico. Da onde vem? Quem é esse boiadeiro? Né? Quem é esse sertanejo que viveu lá atrás, século XIX, século XVIII, século XVII, né? que foi aí para dentro do país, que cuidava do boi? Um estudo muito interessante da gente fazer é sobre a Guerra de Independência da Bahia. A Guerra de Independência da Bahia, para mim, na minha opinião, foi a primeira organização de falange da Umbanda, foi a Guerra de Independência da Bahia. Porque a forma como a gente tem mais ou menos organizada a Umbanda hoje, foi organizada as tropas, os pelotões na Guerra de Independência da Bahia. Os sertanejos, os caboclos flecheiros, tinha as guarnições dos caboclos flecheiros, que foi a luta de independência contra Portugal, se eu não me engano, 9 de julho. 9 de julho, não vou lembrar o ano, 1800 e... Não vou lembrar o ano, mas foi 9 de julho, que foi o final dessa guerra que os brasileiros conseguiram vencer. Então, você tinha lá os africanos, né, lutando contra os portugueses, você tinha os sertanejos que cercaram lá em cima o recôncavo baiano para que não chegasse alimento, né, em Porto Seguro para os portugueses. Você tem os caboclos flecheiros que estavam na linha de frente lutando. Você tem os marinheiros. Se você estudar, é fácil, isso está na internet, no YouTube você acha. Se você estudar sobre existe uma manifestação cultural, principalmente no Norte e no Nordeste, chama Marujada. Eu comecei a entender, a estudar sobre a Marujada,
para entender, porque eu parei para pensar, gente, de onde é que vem marinheiro? De onde é que saiu linha do marinheiro? Não é possível que isso veio do nada, simplesmente, vamos criar uma linha de marinheiro aqui, pra gente, eu gosto de água, você gosta de água também, vamos criar uma linha de marinheiro? Não é do nada, nada na Umbanda é do nada, nada é sem fundamento. Se você fizer um estudo sobre essa manifestação cultural das marujadas, que tem a ver com a guerra de independência da Bahia, você vai começar a entender quantas pessoas morreram no mar lutando contra os portugueses na guerra de independência. E esses espíritos vão para onde? São esses espíritos que estão hoje aí se manifestando aí nos terreiros. Entendeu? Em busca de alguma coisa que eu não sei exatamente o que é. Né? A gente diz dizem evolução, dizem desenvolvimento moral, dizem várias coisas. A gente só vai saber quando a gente chegar lá do outro lado e trocar uma ideia, né? Mas tem fundamento. Nada vem do nada. Então, entender isso é se conectar com a sua entidade. Porque se você achar que a sua entidade é um estereótipo, né? Se você achar que a sua entidade é um estereótipo, se você achar que é como se fosse um robozinho programado e todos os tranca-rua são iguais, todos são a mesma coisa, todos vêm com a mesma intenção, com o mesmo trabalho, com o mesmo... Não é. E cada um tem a sua própria história. Então, você entender, correr atrás de entender isso, te ajuda a conectar, porque a tua cabeça você vai começar a entender certas coisas que aquela entidade faz. Entendeu? Pô, por que o marinheiro, vou usar o marinheiro de novo, por que o marinheiro do fulano usa um chapéuzinho de marinheiro e o meu marinheiro não quer usar chapéuzinho de marinheiro? O marinheiro quer usar um chapéu de palha. Porque dentro da linha do marinheiro não tem só os marinheiros que, por exemplo, lutaram na guerra de independência ou em outras situações dentro da nossa história do Brasil. Tem também os pescadores, tem também os jangadeiros, que foram jangadeiros. Tem histórias incríveis de jangadeiros. Eu sou péssimo com o nome, eu não vou lembrar agora. Tem a história de um jangadeiro que saiu lá da Bahia e foi até o Rio de Janeiro, de jangada, pela costa do Brasil, para lutar contra, né, pedir contra a escravidão e tudo mais. Então, entender essas histórias, entender a história do Brasil, a história desses personagens. Maria Quitéria. Hoje a gente já falando, não sei se vocês... Não, acho que todo mundo conhece, falando da Pombagira, Maria Quitéria. Maria Quitéria foi um personagem da história da guerra da guerra de independência da Bahia, incrível. E que você vê aí hoje a falange de Maria Quitéria se manifestando dentro da Umbanda. Existiu uma Maria Quitéria. Né? Essa Maria Quitéria, ela foi, vou usar essa palavra, ela foi uma espécie de inspiração para que se criasse essa falange e que essas entidades que se conectam com essa experiência que a Maria Quitéria teve, vem, assim como Maria Padilha. A Maria Padilha mesmo lá da Espanha nunca teve no Brasil. Mas quem são essas mulheres que chegam aqui e dão nome, né? Se apresentam, esses espíritos que chegam aqui e se apresentam como Maria Padilha, né? A boa parte delas foram mulheres que foram, na época da Inquisição Espanhola, da Inquisição Portuguesa, vieram degradadas para o Brasil, né? E morreram aqui e tinham essa referência, essa inspiração, vou usar esse nome de novo, essa referência, essa inspiração nessa mulher que foi super poderosa lá na Espanha. Foi uma mulher que foi disruptiva na época dela. Foi uma mulher que nos tempos de hoje, seria uma mulher impressionante. Seria uma mulher que lutou contra o machismo, lutou contra um monte de coisa lá naquela época na Espanha, lá atrás. Então, esse nome era uma referência. Então, essas mulheres, essas espanholas, somente ciganas, né, que chegam no Brasil, né, já que a Umbanda ela não utiliza um nome, por exemplo, vamos dizer que a Daniela, amanhã ela desencarne, e chega lá do outro lado, a Daniela, Daniela, você tem a oportunidade aí, se você quiser, de você retornar, né, e você pode
vou continuar na Umbanda trabalhando, só que agora como espírito. Mas você não pode ser mais a Daniela Costa. Você vai ter que tentar se adequar aí dentro de uma dessas falanges, porque a Umbanda não é sobre a pessoa. A Umbanda não é sobre a Daniela Costa. A Umbanda é sobre o trabalho. A Umbanda é sobre os objetivos que a Umbanda tem. A Umbanda é sobre a caridade, é sobre a resistência, né? A resistência do povo brasileiro. A Umbanda é sobre comunidade, não é sobre a Daniela, não é sobre mim, não é sobre a Paula, não é sobre a Valquíria, não é sobre indivíduos especificamente. Por isso que uma entidade ela não vem com o nome José, João, Maria. Maria tem João também. Estou querendo dizer que não é tipo um nome próprio igual um Bezerra de Menezes. Né? Eu vou usar de novo o exemplo da Guerra da Bahia. Tem um personagem também muito importante da guerra, que foi a madre, acho que ela era madre, ela era chefe de um convento lá na Bahia, Joana Angélica, o nome dela. Joana Angélica. É uma história incrível, foi assassinada pelos portugueses lá, tentando defender os brasileiros que estavam fugindo dos portugueses no meio da guerra. A Joana Angélica, ela vem se manifestar anos depois no médium Divaldo Franco. Todo mundo conhece o espírito que o Divaldo trabalhava, que era Joana de Ângeles. E ele mesmo falava que ela tinha sido essa madre, Maria Angélica. Tá? No kardecismo, isso é comum. O espírito ele se apresentar com o nome que ele teve na última encarnação. Tal. Na Umbanda, não. Na Umbanda são falanges e não tem essa individualidade, não é sobre a pessoa. Então, isso é você se conectar na história é uma maneira também de você entender as entidades. Né? Outros pontos principais também, além disso, né, autoconhecimento, aprendizado com os mais velhos e o aprimoramento da conexão com os espíritos, com as entidades, a gente precisa entender também que, eu já falei sobre isso, a Umbanda não se resume a incorporar, existem muitas outras coisas muito importantes dentro de um terreiro, e pode ser que talvez você não incorpore. E está tudo bem. Pode ser que você esteja 10, 15, 5, 1 ano, 2 meses na Umbanda, e não incorpora, e não vai incorporar, e está tudo bem. Tem várias outras coisas para você fazer dentro do terreiro, para você ajudar. A sua missão dentro do terreiro não necessariamente pode ser de incorporação, de atendimento. Talvez eu conheça aí Cambona, que é Cambona há 20 anos, 15 anos, Cambona, e está feliz da vida, porque é Cambona. Entendeu? Então, nem todo mundo vai incorporar. Tem que estar atento ao que eu falei, às orientações do guia, as histórias, tudo mais, dos dirigentes, dos irmãos mais antigos, mais velhos, né? Compreender os rituais, perguntar, igual a Daniela está falando, perguntar, cara. Tem que perguntar. Não tem esse negócio de, não. Já ouvi muito isso aí, não, tem coisa que não precisa saber. Sabe por que a pessoa fala isso? Tem coisa que não precisa saber? É porque ela não sabe. Ela mesmo faz sem saber. Ela mesmo faz porque ela está reproduzindo talvez uma coisa que ela viu, ela está reproduzindo uma coisa que os mais antigos dela faziam e não ensinavam. Entendeu? Pode ser que você não esteja na hora de você aprender aquilo. Mas a pessoa vai falar, não é o momento de você aprender sobre isso. Mas tem que falar, eu estou fazendo isso aqui porque isso aqui é uma firmeza para casa, para os médios, né? Não precisa necessariamente falar o que é exatamente, como se faz exatamente, mas dá uma explicação. Eu, na minha opinião, se não explica, é porque não sabe. Terreiro é comunidade.
Hoje a gente vê muito um individualismo dentro do terreiro, que terreiro parece UPA. Eu faço muito essa comparação. Terreiro parece UPA hoje em dia. Os filhos de santo vão já querendo ir embora, já se passar 1 minuto da hora, entra em desespero, porque tem que ir embora, tem que ir embora, tem que ir embora. Os atendimentos são cada vez mais rápidos, né? As pessoas parecem que estão fazendo uma linha de produção de atendimento. Vai, próximo. Então, aqui, acende, tudo é vela. Tudo é vela. Aqui, acende essa vela aqui, vai. Olha, então, acende essa vela aqui, ó, vai. Acende, toma um banho aqui, ó. Pum, toma essa vela aqui, acende lá e vai. Está perdendo, está ficando impessoal. Está ficando como tudo, né? Hoje em dia está ficando líquido, né? E o terreiro está perdendo essa noção de comunidade. As pessoas dentro do terreiro não são mais família. Não são mais irmão, não é mais irmão de santo, irmã de santo, não é mais pai de santo, mãe de santo. Isso é uma representatividade. Isso é uma forma de estar em comunidade. A Umbanda é sobre comunidade. A gente tem que começar a repensar esses aspectos da Umbanda, dessa linha de produção, desse atendimento correndo, não só atendimento, mas de estar no terreiro sem estar no terreiro. Como você vai estar concentrado? Como você vai estar concentrado? E isso tem muito a ver com desenvolvimento mediúnico. Como você vai estar concentrado para receber uma entidade, para receber um espírito, se você não está ali inteiro? Se você está ali só o corpo, a tua cabeça está longe, você está pensando na hora que tem que ir embora, você está olhando para o relógio. Eu já não gosto de terreiro com o relógio na parede. Eu chego no terreiro, eu vejo um relógio na parede. Por quê? A pessoa está preocupada com a hora de ir embora, com a hora que vai acabar. Então, você não vai se conectar com a entidade. Você não tá assumindo um compromisso integral com o trabalho. A tua cabeça não está ali. O teu espírito não está ali. O teu humor não está ali. Entendeu? Então, não adianta. Não vai ter conexão. Se você não está ali inteiramente, se você não está de corpo, mente e espírito, não vai ter conexão. Vai acontecer o que a gente está vendo aí, essas incorporações que, né? Não vou entrar nessa polêmica, não. A marmotagem, você quer dizer, né? É porque a pessoa... Vamos lá. Você tá filmando. Está filmando. A gira. A pessoa tem que receber o espírito, né? Está filmando? Deve até live. Live. O terreiro faz live. Quer fazer, faz. Eu acho errado. O terreiro faz live durante a gira. Eu, sei lá, eu acho estranho. Aí você vê um monte de coisa que a pessoa meio que... Aquela obrigação, eu tenho que receber o espírito. Às vezes o espírito não está nem ali, pô. Você vê, o espírito não está nem ali. Entendeu? Mas ela tem que, porque tem que mostrar na internet. Mas vou entrar nessa polêmica não, porque vai sair É do... um pouco do ego da pessoa. Um pouco Talvez. não, totalmente. Né? Talvez. É só Eu o ego. falo assim, pela minha experiência de ter ficado muito tempo em outra religião, e isso que você falou assim, é fantástico, explica muito, porque a primeira vez que eu entrei num terreiro, e eu vi muitas coisas parecidas com o que acontecia dentro da religião que eu estava, né? Sim. Que é aquela coisa de você querer aparecer, É. né? E não é o que eu vim buscar, e o que eu estava buscando na outra religião, né?
Uhum. E assim, você fica meio frustrado. Eu fiquei meio frustrada, né? Porque eu falei, não, agora eu tô num terreiro, vai ser tudo diferente, né? Diferente. Infelizmente, Não, mas é o que você onde tem falou. gente, onde tiver gente, vai ter esse problema, porque vai Sim, sim, ter. tem esse Aí, problema. quando não é o próprio pai de santo, a mãe de santo que tem esse problema, é a Sim, função do pai e da mãe de santo também ter o controle sobre essas pessoas. É ter a visão do que está acontecendo para poder ir podando essas pessoas para não interferir no trabalho, né? Isso aí é importante. sim. Bom, estudar e praticar, que a gente está fazendo aqui, além do estudo, praticar, ir para o terreiro e botar em prática, porque estudo é dia a dia, tá lá toda semana, toda quinzena, todo mês, não sei a frequência que vocês vão ao terreiro, mas tá lá com o pezinho no chão e praticando, aprendendo e perguntando. A melhor maneira de se aprender é isso aí, o pezinho no chão dentro do terreiro, né? E também uma coisa que que eu tenho visto muito ultimamente, as pessoas estão perdendo a noção de para que a gente é médico? Para que a gente está na Umbanda? Né? As pessoas precisam entender que a mediunidade ela serve a um fim, e não apenas para ficar demonstrando fenômeno ou força. Não é teatro, pô. A entidade não vem para fumar e beber e dançar. Fumar e beber e dançar são elementos fazem parte da religião. Mas a entidade não vem para isso. A entidade não vem não é uma peça de teatro, não é um filme. Não vem para, como você disse, não vem para marmotagem, para ficar ali dançando, rebolando, e vir beber e fumar e vou embora. Faz sentido? Vocês acham? Depois vocês comentam aí quem estiver no YouTube, quem estiver aí na live, comenta aí o que vocês acham, que se faz sentido isso, da entidade vir para beber, fumar e ficar dançando e botar roupa bonita? Acho que não, né? Acho que existe uma função, a entidade ela vem atender uma necessidade não somente nossa, né? Na condição de a Paula, né? Paula, já vou abrir para você falar, só um minutinho. Uma necessidade que não é só nossa, né? Na condição de encarnados, mas também necessidade deles, espíritos, né? Porque eles também têm essa, eu creio, Gustavo, né? Não é uma regra, não é? Eu creio que nós estamos nesse ciclo de morre e renasce, morre e renasce, morre e renasce, por um objetivo de um desenvolvimento moral, entendeu? Um desenvolvimento moral. E nós estamos nesse ciclo e as entidades também estão nesse ciclo. Também estão passando por esse ciclo. Eles estão, talvez, quem já estudou sobre a cruz de Kenga, lá o cosmograma Bakongo, sabe que a gente só está em fase diferente da vida, porque a vida ela é uma só. Não existe morte. A morte é uma passagem, a calunga. A calunga ela significa isso. O significado da calunga, de calunga, é isso, é passagem. A morte é só uma passagem para um outro tipo de vida. E quando você faz essa passagem, né, para o outro plano, para o plano espiritual, que lá no cosmograma Bakongo ele vai chamar de um Pemba, quando você passa para um Pemba, você vai continuar no ciclo. Você está seguindo o ciclo, sempre. E você continua nessa necessidade de se desenvolver moralmente. E a Umbanda, ela foi desenvolvida, vou falar criada, porque eu não creio que a Umbanda tenha sido criada, ela foi se desenvolvendo com o tempo,
para atender essa necessidade do espírito de se desenvolver moralmente. Então, esses espíritos eles vêm para cá justamente para isso, para continuar esse desenvolvimento moral aqui na Terra, não só lá no plano espiritual, no Pemba, né, mas também aqui no SEC, que é o nosso plano físico. Eu vou dar uma paradinha para a gente trocar uma ideia. Fala, Paula. Eu estava pensando, né? Agora, com a religião mais exposta nas redes sociais, acontecendo coisas que no passado não aconteciam, né? De exposição tão abertamente da religião. E a gente para pensar o quanto deve ser desconfortável para o guia a incorporação. Porque eles, perto da gente, eles têm que baixar muito a vibração, senão a gente morreria, né? Na incorporação. Se ele não baixa a vibração dele, a gente não consegue incorporar. E tem uma banalização no guia ver só beber, ou só fumar, ou só dançar. Poxa, deve ser sofrido para o guia também. Por que ele viria só fazer isso, né? Só é sofrido para eles, eu acho. Eu acho que deve ser um peso. Deve ser muito ruim para eles. Imagina, baixa a vibração, incorpora no corpo que está sempre carregado, por mais que a gente faça banho, se cuide, está carregado. Ele tem que desincorporar levando um monte de coisa. E as pessoas banalizam como, ele veio, bebeu, fumou. Por que veio? É isso aí. Teria que fazer um sentido a incorporação, né? É isso aí, tem um objetivo, né? Sim. A incorporação em si, incorporar em si, não é uma coisa propriamente, unicamente da Umbanda. A incorporação ela existe em outras manifestações, não somente religiosas, mas existe em outros aspectos incorporar. Mas eu acredito muito, que a Umbanda, a incorporação da Umbanda, ela vem para atender uma necessidade nossa e do espírito. Então, quando o espírito ele fala, eu só vim para beber e para fumar, eu já desconfio daquela incorporação. Não estou desconfiando do médium em si. Pode ser o médium que talvez esteja mistificando, né? Pode ser talvez que aquele espírito não seja a entidade propriamente, né? Pode ser um outro espírito. Isso é muito perigoso. Tem um vídeo aí que eu postei no YouTube, inclusive essa semana chegou a 1.000 visualizações. Achei bem legal, né? Porque, né, um canal do YouTube tão pequenininho que alcancei meu primeiro vídeo com 1.000 visualizações, falando sobre mistificação, animismo e mistificação. Depois vocês dão uma olhada lá. É bem interessante. Foi uma outra live que a gente fez também, que é parte desse estudo de desenvolvimento mediúnico. Mas é isso. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não tem sentido. O espírito vem para beber, fumar, falar besteira muitas vezes, sabe? Para dançar e botar roupa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. Espera lá, calma aí. Eu acho que a Umbanda não é lugar para isso. Dentro da minha experiência, dentro do que eu aprendi na Umbanda, tudo que eu já vi, que eu já vivi na Umbanda, a Umbanda para mim não é para isso. O espírito vem por um objetivo. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? É o que eu acredito, né? E o que eu penso dessa forma também, igual você está falando, o que a gente veio fazer aqui? A gente veio melhorar, veio evoluir, veio aprender e veio ajudar. E eu penso dessa forma que o espírito, ele já passou por várias e várias evoluções, ele tem um aprendizado assim muito muito grande. E ele vem essa forma de incorporação que eu penso, né, o pouco de conhecimento que eu tenho assim, para auxiliar a gente, mas o que a gente vê assim, pelo pouco de tempo que eu tô frequentando as giras, né? E que as pessoas estão muito focadas no que? No material, né? É aquela preocupação de, eu quero fulano, eu quero um emprego melhor, eu quero sarar essa doença, mas não uma evolução espiritual de ajudar o próximo, né? Que é o que eu sempre senti, eu sempre achava a vida muito medíocre,
né? Eu falava assim, uma vida de nascer e morrer, e casar e ter É filho, isso, é sobre uma isso. vida medíocre, né? Exatamente. O que eu vim fazer aqui? Eu vim fazer alguma coisa aqui. Por que um ser tão maravilhoso ia criar uma humanidade para não fazer nada? É isso aí. Né? Só para Ou ficar de fazer só enfeite o andando para lá e mal? para cá. Sim, só para buscar. Então, eu fiquei muito tempo nessa religião e quando eu comecei a me sentir tipo presa, né? Porque eles prendem a gente naquela religião ali, é só aquilo. E eu falava, não tem sentido isso aqui é muito pouco, tem que ter mais alguma coisa para fazer. E na Umbanda eu consegui ter essa margem de poder ajudar o próximo, de poder fazer alguma coisa, né? E aprender também com os guias, né? Com os médios. E é muito bom isso aí, né? Dá um sentido para a vida. Exatamente. E eu acho que a Umbanda ela vem para isso mesmo. A Umbanda ela vem para dar sentido. Ela vem para mostrar, mais do que dar sentido, a Umbanda ela vem para mostrar o sentido. É tipo assim, aí, fica tranquilo, vocês não estão aí à toa. Que Não, ninguém está não, perdendo. ninguém tá, tipo, Deus não é Deus, Olorum, seja lá o nome que as pessoas Outra nem... coisa que eu nunca acreditei, assim, mesmo estando numa religião evangélica, e eu nunca aceitei essa culpa que ele coloca, que as pessoas colocam uma nas Isso outras é absurdo. no diabo, né? Não, Isso é porque absurdo. tudo é o diabo, as pessoas são ruins, não, mas o culpado é o fulano, é o Não, ciclano. Nunca são as pessoas, então eu nunca acreditei nesse negócio ai, eu falava assim, mas como que se Deus criou a pessoa, depois ele vai jogar a pessoa lá no inferno, assim, e vai perder a vida? Uma vida só é muito pouco para você aprender, né? Então nunca não fazia tem sentido. sentido isso na minha cabeça. O ser humano, ele, historicamente falando, né, desde o começo nas primeiras civilizações, o ser humano sempre buscou motivos para os seus erros, para tirar de si a responsabilidade. Isso é uma coisa que é do ser humano, tirar de si a responsabilidade. E essa criação desse diabo, né, eu, particularmente, eu não acredito em diabo, Eu também não. demônio, não acredito em nada disso. Essa criação desse ser, né, que é praticamente um segundo Deus, é um Deus mau, né, que eu tenho um Deus que na Bíblia, na verdade, na Bíblia tem dois deuses, né? Na Sim. própria Bíblia tem dois deuses. Porque se você ler no Antigo Testamento, você vai ver que tem um nome, eles dão um nome para Deus, quando Deus vem para punir. E quando ele vem para passar uma mensagem, para abençoar, ele tem um outro nome. E cria-se essa imagem, na verdade, a igreja, né, católica, ela vai criar essa imagem desse ser, a própria Bíblia ela não faz referência diretamente a um ser, um diabo igual as pessoas veem hoje, mas vai criar esse personagem para botar medo. É só para isso, para botar medo e dizer, ó, mas a gente não está aqui para falar de Bíblia nem Sim, não, de fora do diabo. contexto. Mateus, você... Querendo ser assim, tipo, Uhum. na Umbanda, assim, pelo pouco de conhecimento que eu tenho, assim, não faz sentido, foi mais o secretismo mesmo, e a Igreja Católica antigamente, que pôs esse medo de a Umbanda, o Candomblé ser um mal, né, as vertentes das religiões africanas, né, ser um mal. Todo lugar fazem mal. Uma igreja evangélica faz mal, uma igreja católica faz mal. Mas as pessoas têm essa mente fechada para achar que a Umbanda, o Candomblé é do mal, faz mal, né? Sendo que qualquer pessoa faz o mal. Besteira. Quem faz o mal é o ser humano, independente quando a pessoa é má, ela vai fazer o mal independente de onde ela esteja, da religião que ela pregue, e é isso. Eu queria fazer, o Matheus fez uma pergunta aqui no comentário. Você quer fazer uma pergunta, Matheus? Você quer perguntar aí ou eu posso ler a tua pergunta?
O Matheus não está ouvindo mais. Está sem microfone, ele escreveu aqui no comentário. Ele fez uma pergunta aqui muito interessante. Se a Umbanda se aproxima um pouco do culto, né, do candomblé de Angola. Eu sou do candomblé também, né? Eu sou do candomblé. Minha casa de candomblé no Rio teve, né, uma raiz também de Angola em algum momento, mas é uma casa de Queto. Mas eu tenho para mim que a Umbanda, ela nasce, se não a partir ela nasce baseada nos cultos de nação Angola, né? Porque a Umbanda, ela é muito banto, né? E hoje se fala muito de banto isso, banto aquilo, banto, tudo é banto. Mas as raízes da Umbanda, elas são muito banto e, consequentemente, muito Angola, né? E a Umbanda Omolocô, né? A vertente da Umbanda Omolocô, ela tem muita proximidade com os cultos de nação Angola. Apesar de ter passado por um processo que costuma ser chamado de nagotização, né? Que é quando chegam os orixás dentro das religiões de matriz africana, né? Porque o orixá ele chega no Brasil com os iorubás no século XIX, mas o banto ele já está aqui desde o começo da colonização. Né? O banto já está aqui há 200 e tantos anos, 300 anos, quando chega o iorubá. Os iorubás eles começam a chegar ali meados do século XIX, ali 1800 e alguma coisa. E o orixá só chega quando esses iorubás chegam aqui. E por conta dos iorubás, né, principalmente os malês, são os mandinga, os haussás, né, que são os iorubás islamizados, né, que já são alfabetizados, que leem, escrevem e tudo mais. Esse processo de nagotização, essa entrada dos orixás dentro dos cultos afro-brasileiros, ele é muito grande, né, porque passa a ser mais aceito por conta de vir de uma cultura que, na época, se entendia como sendo mais desenvolvida, vamos dizer assim. Né? Mas é um outro assunto. Mas eu acho, sim, Matheus, que a Umbanda tem muito a ver com o culto de nação Angola. Quem conhece o culto de nação Angola, o caboclo, o próprio caboclo, a figura do caboclo, porque o culto de nação Angola ele tem necessariamente que cultuar o espírito da terra que o povo está. O povo banto, ele faz uma migração, né? Eles saem do norte da África, né? Durante séculos, eles vêm caminhando em direção ao sul. E quando eles vêm caminhando, eles vão se encontrando com outras nações, com outras pessoas, e era uma prática deles, era absorver a sabedoria daqueles povos que eles iam se juntando durante o caminho nessa descida para o sul da África, o centro-sul, né, da África. Então, quando eles chegam aqui no Brasil, por conta da escravização, quando eles chegam aqui no Brasil, eles vêm com esse costume de absorver o que tem as práticas daquela terra, daquele povo específico. E quando eles chegam, que eles começam a conviver com os indígenas, eles começam a absorver a cultura indígena, a maneira de religiosidade dos indígenas, e vai absorvendo isso, e isso vai entrando no culto deles, né? Até o momento que eles começam a cultuar o
o espírito daquela terra, né? O ancestral, melhor dizendo, eles começam a cultuar o ancestral da terra, além dos ancestrais deles, que eles chamavam de báculos, né? Os báculos, que eram os ancestrais, que tinham sido, de certa forma, divinizados, não chega a ser divinizada a palavra, mas para vocês entenderem melhor, os báculos, eles são esses ancestrais deles, que eles trazem de volta no seu culto, e já tinha esse nome de Umbanda. E eles, por conta dessa experiência deles, eles têm que anexar também um ancestral daquela terra que eles estão, daquele chão que eles estão pisando. Porque para o Banto, a conexão é através da terra. Por isso o pé no chão, na Umbanda. Por isso que na Umbanda a gente tem esse costume do pé no chão. Porque a gente precisa estar em contato com a terra, e isso vem deles, isso vem dos bantos. A espiritualidade, ela vem através da terra. O mais sagrado para o banto, o elemento mais sagrado para o banto, um dos mais sagrados, é a terra, porque da terra vem tudo. A gente vem da terra, a gente vai voltar para a terra, nosso alimento vem da terra, a água brota da terra, a terra é o elemento, está entre os mais sagrados para o banto. Então, ele precisa estar conectado da terra. Então, como ele não está na terra dele, né, a Aruanda, que hoje a gente chama Aruanda, que a Aruanda não é um plano espiritual, né? A Aruanda, quando o escravo, o banto, ele tinha dificuldade da pronúncia do L, né? E ele transformava o L na maneira dele falar em R, e saía aquele R. É comum a gente ver até hoje, inclusive, as pessoas falarem problema. Problema. Esse problema, ele vem dessa influência das línguas do povo banto. Não é só um erro, não é só uma maneira errada de falar, não é só que aquela pessoa é burra, mas é porque tem essas... se vocês lerem os livros da Lélia Gonzalez, ela vai falar sobre isso, sobre o português, a influência das línguas banto na nossa língua, né? Então, ele tem que cultuar também o ancestral daquela terra. Então, o culto ao caboclo, esse indígena, que não é só o caboclo, caboclo também não é só, quando você fala caboclo, você não fala só do indígena, né? Porque o caboclo é mais do que um indígena, portanto que a gente tem essa divisão dentro da Umbanda do caboclo de pena e do caboclo de couro, né? Que é o caboclo de pena, que é o indígena, mesmo propriamente dito da mata, né? Que tem o caçador, que tem o cara que é o pajé, né? E tem o caboclo de couro, que é o boiadeiro, que é o cara... Porque caboclo se refere, primeiramente, a um mestiço, vamos dizer assim. Caboclo é a junção do branco com o indígena. Eu, por exemplo, sou um caboclo. Entendeu? Então, é uma... Não sei se é etnia, acho que não é a palavra certa, não é etnia, mas... É isso. Então, ele começa a cultuar esses ancestrais da terra. Então, começa a nascer o culto do caboclo, do boiadeiro, dentro da nação Angola. Dentro dos candomblés, que nascem lá nos calundus, né? Em Minas, Espírito Santo, na Bahia, e depois vai chegar no Rio de Janeiro, eles cultuando esse ancestral da terra, que era o caboclo, e a Umbanda, ela traz isso. A Umbanda vai trazer isso muito latente, assim, essa influência do banto, do culto de nação Angola. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? Ô pai, boa noite. Fale, Mais Felipe. uma vez, obrigado aí pelo espaço, pelo seu ensinamento. Queria que o senhor comentasse um pouquinho, né, que além da incorporação, a gente também, às vezes, faz uso de outras faculdades mediúnicas, né, como a Sim. audição, a própria sensibilidade,
E à medida que a gente vai desenvolvendo aí, vai se conectando com os nossos ancestrais, né? Esse canal de comunicação ele vai ficando mais ajustado, vai ficando mais apurado, vamos dizer assim, né? E com isso a gente não depende, não fica só na dependência da chamada incorporação, né? Isso, exatamente. Quanto mais você vai depurando essa... Eu tive uma experiência, inclusive, essa semana, muito interessante. Isso acontece comigo com certa frequência. Eu teve gira... Tem um terreiro que a gente frequenta aqui em São Paulo também, de um pai de santo amigo nosso, tal, eu e minha esposa. E ontem, não, hoje é quinta, terça-feira, teve gira de Exu, né? E quando tem gira de Exu, que é uma vez no mês, eu costumo fazer um padeiro pro meu Exu e tal, para levar. Às vezes eu faço pro meu Exu e para minha pombagira também. Então. E na terça-feira eu falei, eu vou fazer, né, foi a primeira gira de Exu do ano que eu participei, falei, vou fazer um padeiro já para a gente entrar um ano bem, né? Para pedir tudo que tem para pedir, agradecer tudo que tem para agradecer. Preparei um padê e fiquei com um negócio na minha cabeça. Não sei se vocês conhecem a mujinga. A mujinga é uma espécie de padê com pipoca feita no dendê, que é oferecido a Exu por diversos motivos. E um deles também para pedir saúde. Você pode usar aquela mujinga, aquela pipoca com dendê para fazer vários tipos de trabalho. E ficou esse negócio na minha cabeça, que eu tinha que fazer a mundinga, eu tinha que fazer. Eu falei, bom, se eu tenho que fazer, eu vou fazer. Né? Mas aquele negócio no ouvido, faz. Fiz, preparei um padê, a mundinga para levar, e sobrou bastante, né, pipoca, né, a mundinga, né, que a gente chama essa pipoca com dendê. E ficou aquele negócio na cabeça. Eu ia deixar em casa, não ia levar só o padê que eu tinha feito. Não. Ficou aquele negócio na minha cabeça. Leva. Então, vou levar. Levei, cheguei lá, né, amarrei os dois padês, tal, fiz todo aquele ritual, né, de bater paó, de rezar, de cantar, acendi lá uma vela. No que eu terminei de arriar o padê lá, veio uma menina lá do terreiro. Paula, é Mujinga. Na minha tradição de candomblé, a gente chama Mujinga, que é essa pipoca preparada com dendê. Que é diferente do borô, né, que é a pipoca o baloaê, que é feita de uma maneira diferente, tem outras. E veio uma menina que é lá do terreiro, ela veio falar comigo que ela estava passando um problema de saúde, que ela estava preocupada, e ela pediu para perguntar se ela podia me cambonar, porque ela queria conversar com o meu Exu para conversar com ele sobre esse problema de saúde. Você vê, né? Talvez se eu não tivesse esse canal de conexão aberto aí, essa relação mais estreita com a minha entidade, eu deixasse passar batido isso. Eu não levasse o material que seria usado naquele dia. Quer dizer, acabou que a minha pombagira veio, que vem muito pouco, muito difícil ela vir. Eu trabalho com Tranca-Rua das Almas, mas eu tenho uma Maria Mulambo, tenho não, né, que ela não é minha, eu trabalho com a Maria Mulambo das Almas também, que ela vem muito pouco, e quando ela vem, é sempre uma coisa assim, bem impressionante para mim, que ela tem uma força bem diferente, e acabou que ela veio e usou essa mujinga no trabalho de cura para ajudar essa pessoa. Então, é bem legal, né? A gente está atento, com nossos sentidos atentos para esse tipo de coisa. Às vezes a gente acha que é uma besteira, que é coisa da nossa cabeça. Pode ser.
até pode ser coisa da nossa cabeça, que isso acontece, é normal, né? Mas quanto mais você vai estreitando os laços com as entidades, quanto mais você vai entendendo, quanto mais essas coisas começam a ser normais. Você vai, não que seja normal, que para mim até hoje isso não é normal, mas começa a ser mais frequente. Começa a ser mais frequente. Eu queria falar agora um pouco sobre as principais características do desenvolvimento mediúnico, né? E, para mim, uma das mais importantes é a jornada de transformação. É um caminho de crescimento, lapidação pessoal e espiritual, que a gente está falando do desenvolvimento moral, né? Onde o médium aprende a ser um canal consciente e equilibrado para as entidades espirituais. A gente acabou adiantando um assunto, né? Se a gente tomar como referência o médium, né, qual o principal objetivo da mediunidade? É o que a gente está falando. A mediunidade ela tem que ter uma função, não é uma coisa que existe por existir. Não vem um espírito. Eu costumo falar muito isso. Cara, você acha que hoje em dia se fala muito nisso, essa ancestralidade, dessa ligação que a gente tem com as nossas entidades, né? Há pouco tempo atrás, as pessoas achavam que, na minha cabeça, eu tinha essa visão. Nunca ninguém me falou isso, mas eu tinha essa visão. Que parecia que as pessoas achavam que assim, você estava lá dentro do terreiro, aí tipo, passava uma entidade assim, e falava, eu gostei desse aqui, vou pegar esse aqui, peraí, pá. Ou então a entidade está passando na rua e ela, gostei do Felipe. Felipe, gostei do Felipe é legal. Agora você é a entidade do Felipe. Anota aí, escreve aí no coisa. Existe uma razão para a mediunidade e existem laços com essas entidades. Talvez os laços não sejam sanguíneos, que a ancestralidade não é só sobre sangue, a ancestralidade é também sobre território, sobre cultura, a ancestralidade envolve um monte de coisa. A conexão com o mundo espiritual, que a gente já falou, o médium fortalece sua sintonia com os guias e com a família espiritual que orienta e o protege ao longo da jornada. Como vocês enxergam seus guias dentro desse contexto espiritual de família, de ancestralidade? Alguém queria falar sobre isso? Dar uma ideia? Se quiser colocar no comentário aí, também pode pôr no comentário. E depois, na medida do possível, eu vou respondendo. Existe uma conexão com as nossas entidades. Se você buscar direitinho, se você buscar lá, no outro dia também um rapaz lá do terreiro veio falar comigo, e ele veio falar que ele acabou chegando na Umbanda, é uma história meio longa, mas ele acabou chegando na Umbanda e começou a trabalhar e não entendia por quê, e não entendia como que ele tinha chegado ali, e foi saber lá que lá atrás o avó já estava na Umbanda e tudo mais. Então tem uma relação de ancestralidade muito grande. Alguém botou um comentário aqui. Daniela, é difícil, né? A gente saber propriamente quem são nossos guias é meio difícil, é bem difícil. É bem difícil. Mas acontece, tem gente que consegue esse tipo de informação, mas vai ser da entidade, a entidade vai falar ou não. Eu tenho o meu preto velho, por exemplo, eu sei muito sobre a vivência dele, eu sei a minha ligação ancestral com ele, porque eu fui entendendo com o tempo, né? São 25 anos incorporando, né? O pai João. Eu fui entendendo quem era ele, a história dele, qual era a ligação dele comigo, entendeu? Então, isso, vai ser da experiência de cada um. Eu particularmente, eu tive essa experiência
O meu Exu, por exemplo, eu não tenho a menor ideia qual é a ligação dele comigo, não tenho. O Preto Velho eu sei, a Pombagira eu não sei, meu caboclo eu não sei. A caboclo até eu sei um pouco, mas bem menos, que ele fala muito pouco. Mas é de cada um, é da experiência de cada um, é da vivência de cada um, com a entidade, com o terreiro, com a prática. Isso é muito importante, prática, estar sempre dentro do terreiro, estar sempre lá, estar sempre atento, com o ouvido atento, mesmo incorporado. A gente sabe que a incorporação, por isso é médium. A incorporação é metade o espírito, metade a gente. A gente está lá, a gente não abandona. Mesmo que o nosso espírito saia para que um outro espírito, a gente tem o corpo mental, né, que o Yorubá vai chamar de Orinu, Ipori, né, o Yorubá vai chamar de Ipori. O nosso corpo mental, a nossa mente está lá, não sai, não se desvincula do corpo, mesmo que o nosso espírito não esteja. Então, você tem que estar atento. Nem tudo a gente vai lembrar. Eu, por exemplo, eu sou um médium semiconsciente. Quando termina a gira, eu lembro pouca coisa. Aí, às vezes, vou lembrando com o tempo, no dia seguinte, 2 dias depois, vou lembrando o que aconteceu e tal. E vou tentando absorver isso. Eu tenho a prática, principalmente com o meu Preto Velho, eu adquiri a prática de escrever. Escrever, que inclusive está saindo um outro livro, com um pouco do que eu entendi do que foi a experiência de vida dele aqui quando ele chega no Brasil. A Daniela fez uma pergunta. Peraí que eu me embolei aqui. Não são perguntas. Depois eu vou... O Matheus escreveu aqui, penso na ancestralidade como na conexão de relações passadas, não só familiar, isso, é justamente isso. Apesar de ter tido muitos parentes da religião na família, conexão familiar, sinto muito que meu caboclo, sinto muito com o meu caboclo também, seu treme terra, é isso. Às vezes essa conexão ela não é só familiar, pode ser que essa conexão seja uma conexão de comunidade, de território, tem várias maneiras de... Ancestralidade ela é uma coisa muito ampla. A gente já falou sobre isso. Uma coisa muito importante para o desenvolvimento mediúnico, uma coisa e está quase encerrando, tá, gente? Já são 9h30, mas está quase acabando essa primeira etapa. Uma coisa muito importante para o desenvolvimento mediúnico é você respeitar as etapas do desenvolvimento mediúnico. Não querer atropelar as coisas, passar, o famoso botar a carroça na frente do boi. Né? O processo é gradual, com fase de descoberta, aprendizado, maturidade, né? Precisa ter disciplina, né? Tem que se entregar, igual eu estava falando, você tem que estar lá de corpo, mente e espírito. Você precisa sim entregar o trabalho. Né? Precisa ter confiança no processo, por isso é importante você conhecer a casa, o terreiro que você está, não se emocionar e foi no terreiro uma vez, 2, na terceira já quer entrar. Você tem que conhecer as pessoas que estão ali dentro. Você tem que ter confiança naquelas pessoas, confiança no trabalho da casa, confiança no pai e na mãe de santo, até você decidir, não, legal, aqui realmente é o lugar que eu quero ficar. Né? E ter confiança no processo. O processo não é rápido, não é do dia para a noite. Não é cheguei no terreiro hoje, amanhã eu já estou lá com o meu caboclo. Não é assim. Demora. A própria conexão
do espírito com o seu corpo é um processo que é lento. É uma adaptação, não só para a gente, mas para o espírito também. Né? A incorporação não é uma coisa natural. A incorporação não é um processo natural. Então, é um processo que precisa ser aprendido. Né? Não é instintivo. Como, por exemplo, a gente como é que eu vou dar aqui um exemplo? Como, por exemplo, a gente, sei lá, tem várias coisas que a gente faz aí por instinto, que já é da nossa natureza, já é da natureza do ser humano, fazer determinadas coisas. A incorporação ela não é um processo natural. Então, é uma coisa que você precisa aprender a fazer. É igual você ler e escrever. Por exemplo, falar é um processo natural. A gente começa falando instintivamente. Mesmo que a gente não conheça as palavras, a gente começa falando instintivamente. A gente vai babá, papapá, mamã, mamã, até chegar no papai, na mamãe, que a gente vai aprendendo, mas o falar é instintivo. Agora, ler e escrever é um processo que não é instintivo. Você precisa aprender, e incorporar é a mesma coisa. A gente precisa aprender a lidar com a incorporação. E isso é um processo que não é rápido, não é rápido. Eu acho que, sei lá, para se ter uma incorporação legal, que seja uma coisa natural, que seja uma coisa que haja uma conexão do espírito com a pessoa de forma legal mesmo, na minha opinião, tá? Gustavo, eu acho que uns 7 anos, 7 a 10 anos, eu acho que que um médio consegue atingir uma maturidade na incorporação. Não dá, porque em um ano você não entende nem o que está acontecendo. O teu corpo você está tendo sensações do teu corpo que a gente vai entrar, não hoje, não nesse estudo de hoje, mas no próximo estudo, a gente vai entrar nesse campo das reações do corpo com a incorporação, das reações físicas que a gente tem, né, o nível de sensação de acordo com o nível de desenvolvimento que você está, com a fase do desenvolvimento que você está, o teu corpo vai reagindo de formas diferentes. Né? E a gente, para começar a entender isso, você tem que ter alcançado uma maturidade, você já tem que ter tido essas experiências diversas vezes para você começar a entender o que está acontecendo. Né? E, na minha opinião, acho que uma maturidade aí com relação a essa mediunidade de corporação, até de uns 7 a 10 anos, você chega num ponto assim, fala assim, não, agora eu consigo entender o que está acontecendo. Eu consigo entender, por exemplo, a minha entidade. Por onde ela costuma, por exemplo, chegar, por onde esse espírito costuma chegar. Por exemplo, o meu Exu, ele vem de um jeito, eu sinto a energia diferente, eu sinto a chegada dele diferente do meu preto velho, por exemplo. Então, eu já sei que quando eu começo a sentir aquilo, a ter aquelas sensações, eu já sei que ele está por aqui. Eu estou sentindo, eu já começo a me conectar com a energia dele. Entendeu? Eu já sei que ele vem, é uma coisa mais bruta, mais abrupta, sim. Então, eu já começo a me ajeitar, eu já vou sentindo aquela energia, porque eu já estou acostumado com aquela energia. Eu já estou acostumada a passar por aquele processo, e isso leva muito tempo para se entender. Né? Tem gente que, óbvio, é igual, vou usar o exemplo de novo de ler e escrever. Tem gente que aprende a ler rápido, tem gente que aprende a escrever rápido, tem gente que demora um pouco mais. Então, eu acho que uma média aí legal, para falar assim, uma pessoa normal, uns 7 anos, eu acho um tempo legal, para você estar maduro, não é para você começar a trabalhar, não, é para você estar maduro, entendendo tudo, acho que não dá para entender, mas entendendo boa parte do que acontece com você na incorporação. Né? E é preciso respeitar esse processo, até mesmo para você ter confiança.
Eu vejo muita gente vem falar comigo, fala, eu não sei se sou eu ou se é a entidade. Eu tenho medo de passar à frente da entidade. Muita gente fala isso, vem falar comigo. Isso é resultado de falta de confiança na sua incorporação. Nada mais. E isso você vai alcançar essa confiança com o tempo, estudando, buscando informação, praticando, entendeu? Entendendo como se dá essa incorporação, como que essa incorporação ela vai acontecer, ou não. Ou pode ser que não aconteça, pode ser que você não incorpore, pode ser que... E está tudo bem. Umbanda não é só sobre incorporação. A gente precisa normalizar isso. Voltar a normalizar isso aí. A Umbanda não é só sobre incorporação. A Umbanda é muita coisa. Até chegar a incorporar, existe muita coisa que você tem que aprender sobre a Umbanda, sobre terreiro, sobre comunidade, sobre a ritualística, sobre os dogmas da religião, sobre muita coisa para se aprender. Até que você fala assim, pô, incorporar, você vai começar a entender que incorporar é um ponto dentro da religião. Existem muitas outras coisas. A Umbanda não é só sobre incorporação. O acompanhamento de um dirigente precisa ter. Eu gravei até um vídeo no Instagram e para o TikTok também, eu acho que eu postei nos dois. O Rodrigo Queiroz, todo mundo conhece o Rodrigo Queiroz, do Umbanda EAD. Olha eu sendo polêmico de novo, lá vou eu. Mas é uma verdade. O Rodrigo Queiroz, do Umbanda EAD, ele estava há um tempo atrás aí vendendo um curso de desenvolvimento mediúnico prático, diferente do que a gente está fazendo aqui. Isso aqui, primeiro, não é um curso, né? A gente está trocando uma ideia, trocando experiência. E eu estou falando um pouco sobre o que eu aprendi. Não é um curso, não tem apostila, não tem nada disso. Não vou cobrar, não é cobrado e não vai ser cobrado. Não estou aqui para vender nada, não estou aqui para ganhar a vida, não é. O objetivo aqui não é isso. O objetivo é dividir, é partilhar, é só isso. Mas o Rodrigo Queiroz, a gente sabe que ele tem, né? Ele já vive disso, já tem 20 anos. Eu acompanho desde lá no começo, desde a época lá do blog, na internet, lá no que a gente procurava no KD, era o site de busca, não tinha nem Google, era KD, ia lá no KD, procurava Umbanda EAD, tinha um blog lá e tal. Ele começou a vender esse desenvolvimento mediúnico online. Ele fazia, não sei como que era, mas eu acho que era live, que ele abriu uma gira online, onde as pessoas não estavam lá, né, todas juntas, no mesmo lugar, pisando no mesmo chão, cheirando o mesmo incenso, cheirando o mesmo defumador, olhando para a mesma vela acesa, dividindo aquele momento. Entendeu? Estava cada um na sua casa. Aí vamos lá. Se acontece alguma coisa com uma pessoa dessa, se uma pessoa dessa passa mal, a gente vê isso acontecer o tempo todo no terreiro, de gente passar mal, de ter obsessão, né, de se manifestar obsessor dentro do terreiro. Se acontece isso com você, na sua casa, você no meio de uma gira online, quem vai te ajudar? Quem é a pessoa que é o mais velho que vai estar ali do teu lado e vai falar, peraí, não, está acontecendo isso, então, peraí, faz aqui, pega ali, pega não sei o quê, pá, vamos, segura para lá, segura para cá, pá. Tem que ter uma pessoa com mais experiência do lado. Então é importante ter o acompanhamento de um sacerdote, de um dirigente, de um pai de santo, uma mãe de santo, babalorixá, ialorixá, e seja lá o nome que vocês deem. Entendeu? Precisa, isso é uma necessidade. A gente precisa parar esse negócio de que está voltando a ser praticado, esse negócio de desenvolvimento em casa. A pessoa se diz, não, eu me desenvolvo sozinho na minha casa, acendo minha velhinha lá, recebo a minha entidade. Isso é um perigo.
Inclusive, o próprio Rodrigo Queiroz, ele passou por isso. Ele passou um processo gravíssimo de obsessão no começo do desenvolvimento dele mediúnico. Quem conhece a história dele vai saber disso. No começo do desenvolvimento mediúnico dele, ele recebia, ele tinha um gongazinho dentro de casa, e ele recebia a entidade dentro de casa, e ele achava que era a entidade tal, e não era, um obsessor, e estava arrebentando com a família dele toda. Estava destruindo a casa dele toda, estava destruindo o lar dele todo, tá tirando a paz da casa dele todo. Aí ele agora está ensinando as pessoas a fazer a mesma coisa. Entendeu? Então a gente precisa ter essa noção que Umbanda é terreiro, é pé no chão, é comunidade. Não tem como, eu vou fazer um curso. Você pode aprender? Pode, você vai estudar? Vai. Mas você aprende de verdade no terreiro praticando. Essa é a verdade. Você tem que estar lá dentro do terreno, nas 4 paredes, sentindo o cheirinho do defumador. É muito importante isso. Bom, para finalizar aqui, a importância dos rituais. Os rituais e vivências simbólicas são importantes para o contato com o sagrado. Por isso que a Umbanda tem abertura e encerramento. Né? É como se você estivesse abrindo uma porta. Né? O ritual da Umbanda é isso. Você está abrindo uma porta para o mundo espiritual. Você tem dentro do terreiro ferramentas. O Gongá é uma ferramenta, é uma tecnologia. O Gongá, a porteira, a tronqueira, a casa de Exu, a cancela, seja lá como vocês queiram chamar, é uma tecnologia de proteção daquele ambiente. Aí você tem as firmezas, os assentamentos dentro do terreiro, que são tecnologias que foram criadas pelos nossos ancestrais lá atrás para abrir essa porta para o mundo espiritual. E o ritual de abertura da Umbanda, que a gente canta, faz abertura defumador, canta, pede proteção à porteira, que a gente canta para os orixás, o terreiro que acredita nessa questão das 7 linhas, que trabalha dentro dessa questão das 7 linhas de Umbanda, vai cantar para as 7 linhas de Umbanda, que também é uma coisa bem complexa, né? Que, qual 7 linhas de Umbanda? Que existem várias 7 linhas de Umbanda, e a 7 linhas de Umbanda ela é criada, se eu não me engano, o primeiro a falar em 7 linhas de Umbanda é o Leal de Souza, quando ele escreve aquele livro, inclusive ele leva o nome, uma parte do nome do livro é 7 linhas de Umbanda, mas depois Leal de Souza vem várias outras pessoas com várias outras linhas de Umbanda. É bem complexo essa questão de... Tem até um livro aqui. Esse livro aqui. Dá para ver aqui. Umbanda para Médiuns, Florisbela Maria de Souza. Esse livro aqui é de 1949. Minha mãe que me deu esse livro. É um livro bem interessante. É uma Umbanda meio esotérica, que eu não curto muito, mas ela vai também dar as 7 linhas dela. Ela vai dizer que a 7 linhas dela é diferente das 7 linhas dos outros. Aí vai vir até chegar em Rubens Saraceni, com aquelas 7 linhas, com os 14 tronos, com invenção de orixá e aquele negócio todo. Mas esse começo das 7 linhas nasce lá com o Léo de Souza. O Tata Tancredo, ele vai discriminar as 7 linhas do ritual dele de uma outra maneira. Se eu não me engano, tem umas... 1, 2, 3... Tem umas 7 ou 8 7 linhas diferentes. Cada um que resolveu criar uma 7 linha, ele criou do jeito dele. Mas quem crê, e está tudo bem crer, é uma maneira de organizar o trabalho do terreiro, eu acho interessante. Vai cantar para 7 linhas, vai abrir o terreiro, vai começar a cantar para o orixá da casa, quem acredita nisso, tudo mais. Então, isso é um ritual de abrir uma porta. Você está abrindo uma porta para o mundo espiritual. Você está falando, vem que vai começar um negócio.
E o encerramento é a mesma coisa. O encerramento é você está fechando esse canal. Você está, obrigado, vocês vieram, a gente fez o que tinha que fazer, obrigado, e você está fechando esse canal. Então, os rituais, eles são importantíssimos. Tem muito terreiro aí que tá matando o ritual, tá tirando porque acha que leva muito tempo. Isso demora muito, não quero não. Vou aqui, canta aqui para a entidade vir, canta para a entidade ir embora e está tudo certo. Faz um defumadorzinho no começo e está tudo bem. Sei lá, a Umbanda ela é uma religião ritualística por excelência. Então, se você corta, se você minimiza os rituais, talvez você esteja minimizando também o seu trabalho. Pode ser que o seu trabalho não esteja acontecendo da melhor forma possível que poderia estar acontecendo. Bom, já falei disso, senso de pertencimento, né? É preciso fortalecer esse senso de pertencimento, de você fazer parte de uma comunidade e tudo isso, né? E entender a cosmovisão umbandista, porque a cosmovisão umbandista ela não é a cosmovisão do católico, ela não é a cosmovisão do Kardec, ela não é a cosmovisão do budismo, ela não é a cosmovisão da Blavatsky, lá do esoterismo. A Umbanda ela é uma religião que ela tem a própria cosmovisão, ela tem a própria maneira de entender o mundo, ela tem as suas próprias maneiras de definir as coisas, a criação, a própria criação do mundo. A Umbanda ela tem a própria visão das coisas, ela tem as próprias razões, como a gente estava conversando agora há pouco com a Daniela. A Umbanda ela tem as suas razões para existir, e as suas razões para existir, elas se encaixam dentro de uma cosmovisão que ela é própria da Umbanda. Né? A Umbanda é uma religião ritualística e simbólica, em sua essência, para que a conexão com o mundo espiritual seja facilitada. Além disso, o terreiro é dotado de tecnologias ancestrais que facilitam essa conexão com o sagrado. A gente já falou sobre isso. Bom, é isso. Né? Eu botei alguns exemplos aqui de algumas tecnologias de terreiro que são, ao meu ver, tem gente que acha que não é necessário. Né? Eu não abriria um terreiro sem determinadas coisas, mas tem gente que, né, o tambor, a porteira, a cancela, a casa de Exu, Cruzeiro das Almas, a Aruanda, a Cumieira, Gongá, tem gente que fala Congá, tem gente que fala Gongá, tá tudo certo. E tudo isso são tecnologias para que o trabalho possa acontecer da maneira que ele tem que acontecer, da maneira certa. Bom, eu vou encerrar aqui. A gente vai entrar na próxima live, a gente vai começar a falar sobre os efeitos físicos na incorporação. Vou dar alguns exemplos para vocês, para a gente entender um pouco o que vai acontecer na próxima live. São sintomas físicos comuns da incorporação: alterações de temperatura, contração muscular e suor, formigamentos e tremores, pressão no corpo, cansaço e exaustão, principalmente no final do trabalho, bocejos, sensação de toque, alteração no ritmo cardíaco. A gente vai entrar nesse campo, a gente vai sair um pouco dessa parte dessa introdução, né, que foi, a gente estava agora numa introdução sobre o que é a incorporação dentro da Umbanda, e a gente vai começar, na próxima live, a gente vai começar a falar sobre esses efeitos físicos, porque é o que eu estava falando, a gente precisa entender esses processos, e cada fase do desenvolvimento vão se manifestar, nós vamos, eu não estou falando de uma regra, mas na maioria das vezes o processo é esse. Né? Pelo que eu pude ver nesses anos, a maioria das vezes o processo ele se dá assim,
para a maioria das pessoas, mas não é uma regra, existem exceções. Mas, de acordo com as fases do processo de desenvolvimento mediúnico que você está, você vai sentir reações. Por exemplo, a Daniela, estou usando toda hora a Daniela como exemplo, né? Mas é que a Daniela falou mais com a gente hoje, ela tem essa questão dos sonhos. Isso já é um ponto no desenvolvimento mediúnico dela. Talvez ela já esteja nesses sonhos já se relacionando com o mundo espiritual, né? E ela começou a ir no terreiro, ela está indo lá ainda na assistência. Aí eu posso afirmar, sem conhecer a Daniela, sem nunca ter estado nesse terreiro que a Daniela estava, frequenta, eu posso afirmar para vocês que a Daniela sente arrepio, que a Daniela às vezes sente uma tontura leve, mesmo estando sentada lá fora. Às vezes ela sente um arrepio, às vezes ela sente um calor, às vezes o coração bate um pouco mais forte. Isso está dentro do processo mediúnico, de desenvolvimento mediúnico. Está dentro do processo de incorporação. Então, é isso. Eu queria abrir agora, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade, se quiser perguntar mais alguma coisa. Eu quero pedir desculpa que eu não consigo acompanhar aqui o chat, aqui o bate-papo. Mas é isso. No YouTube, o pessoal que vai assistir no YouTube aí, se quiser deixar um comentário, pode deixar que eu vou responder, né? E é isso. Se quiser perguntar também, pode perguntar, que eu, na medida do possível, eu vou respondendo a todo mundo. Vocês querem fazer alguma pergunta? Valquíria está quietinha aí. Val já dormiu, né? Deve estar dormindo. Felipe, Daniela, Paula, vocês querem perguntar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Não tenho dúvida, não. Oi, Paula? Eu tô acordada, mas tô sem dúvidas. Tá, que bom. Isso é uma coisa boa. Espero que tenha sido legal a live, espero que todo mundo tenha gostado. Tô de boa aqui, tô ouvindo, Gustavo. Parabéns aí pela sua live. Valeu. É isso, então. Tá bom? Muito obrigado vocês que participaram. Eu vou postar lá no YouTube. Depois, se quiserem assistir lá, fiquem à vontade. E eu vou botar no grupo depois a data da próxima. Eu vou ver uma data aqui, porque agora vai ser complicado, né? Tá vendo carnaval, mas eu vou tentar ver um dia aqui no começo de fevereiro, antes do carnaval, para a gente fazer essa live e fazer o próximo bate-papo nosso. Valeu, galera. São 10 horas da noite já. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. O pessoal do YouTube aí que vai assistir no YouTube aí, se puder dar um joinha aí para a gente continuar esse trabalho, continuar levando essa troca de ideia aí para outras pessoas. Valeu, pessoal. Um abraço aí, Paula, Valquíria, Felipe. Abraço, obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Matheus também participou bastante aí, um abraço. Boa noite, pessoal. Precisar, estou lá no grupo, qualquer coisa, o grupo está aberto lá para a gente trocar ideia sobre Umbanda, de maneira geral, se quem quiser perguntar, falar, postar coisa lá no grupo, fiquem à vontade. Tamo junto, pessoal. Um abraço aí, fiquem com Deus.